Olá, gente! Estamos aqui novamente, nesse espaço, né, que é a Galeria de Arte Samaúma, aqui na orla da cidade, aqui no Araxá. E a gente está desenvolvendo esse trabalho aqui do Amapá Cultural, que é da TV Weber, Amapá no Ar. A gente teve aqui o privilégio de receber hoje a nossa amiga, que é presidente da Associação dos Artesãos do Estado do Amapá. Está em atividade desde 2005 e mantém esse trabalho, essa dedicação com a associação que já tem 34 anos, né, Cláudia? Sim. Sim. Então a gente quer saber aí sobre as ações, sobre as atividades da associação, dos grupos, das viagens, né? Tivemos juntos agora há pouco tempo na Expo Minas. Eu queria saber como é que está a movimentação da questão da Lei Aldir Blanc, como é que tu consegue mobilizar todo o teu pessoal para poder captar esses recursos maravilhosos que tem aí do governo federal, que é a Lei Aldir Blanc II e a Lei Paulo Gustavo. Boa tarde, eu agradeço muito o convite, Wagner, para estar aqui participando, né, e falar um pouco da associação e dos nossos artesãos daqui do estado, né. A associação ela tem 34 anos, ela foi fundada dia 7 de janeiro de 1989 e ela tem toda uma história atrás dela. Hoje eu estou como presidente, já estou à frente da associação há mais de 8 anos. Então, a nossa meta é fazer o artesão ser reconhecido pela Arteap. A Arteap hoje ela tem nome, ela é bem procurada por vários artesãos, por vários grupos. Sebrae dá apoio para a gente, as secretarias dão apoio para a gente. Então, a gente leva nossos artesãos, temos pontos comerciais, estamos hoje com 2 pontos comerciais, tanto um no Amapá Garden Shop, quanto o outro que foi ganho por uma emenda parlamentar. E estamos lá num projeto muito bom, que é o Centro Municipal de Artesanato, hoje a Arteap tomando conta. E assim, nós queremos divulgar o artesanato e o artesão, principalmente o artesão, que antes as pessoas queriam ver o artesanato. Hoje eu quero mostrar o artesão. Quando ele participa de feira, eu peço para ele bater foto dele, não do artesanato. Porque as pessoas têm que conhecer quem é que está por trás daquela arte. Não é, nosso artesanato é produzido pelos nossos artesãos, é feito na sua casa, lá no quintal da sua casa, na sua oficina, é feito por ele e ele precisa ser mostrado, ele precisa ser reconhecido. Com essas leis que vieram, foi muito bom, porque assim, está valorizando o artesão, está valorizando o artesanato. Antes não queriam colocar o artesanato em certas leis, porque diziam que era obrigação de secretaria divulgar o artesanato. E não é. O artesanato ele tem que ser divulgado não só por uma secretaria, tem que ser reconhecido nacionalmente. Nós temos hoje no estado do Amapá mais de 1.000 artesãos cadastrados, assim, reconhecidos. Temos nossas carteira do PAB, que é SICAB, que fala, é o Programa de Artesanato Brasileiro. Muitos artesãos já são reconhecidos. Eu mesmo tenho a minha carteira. Então, assim, hoje o artesão é reconhecido por isso. E não é só aqui no estado do Amapá, nós temos 27 estados que têm artesãos aí que são belíssimos. Participamos de feira, levamos nosso artesanato para as feiras. O artesanato que mais vende aí para fora é a nossa cerâmica vestida com manganês, porque as pessoas acham uma novidade, o manganês está sendo usado para o artesanato. Então, a madeira também é muito bem aceita. E agora, o que eu presenciei agora é que as sementes estão sendo mais valorizadas. As nossas sementes que antes a gente custava vender negócio de colares, hoje não, a semente ela está sendo bem aceita, o turista ele gosta de ver e os nossos jovens também, eu vejo jovens usando pulseira de açaí, que antes a gente não via, hoje a gente vê isso aí deles. Então, assim, eu já vi pulseiras, né, com nome, com a inicial, né, com as letras. Eu achei interessante isso aí. E Cláudia,
Tem um assunto que eu queria abordar contigo, assim, sobre essas feiras nacionais, né? Eu tive oportunidade agora de participar, eu também sou um artesão, em atividade constante aqui, eu tenho um público mesmo, uma clientela que não me deixa ficar sem trabalho, entendeu? Então, a Cláudia é uma grande parceira, a gente tem se encontrado muito nessas ações, nessas atividades que a gente faz, reuniões, e a gente tem um parceiro, que é o Sebrae, né, Cláudia? Sim. O Sebrae, ele tem um projeto, né, um programa lá de incentivo ao artesão. Então, essas feiras que acontecem em outros estados, elas são praticamente o Sebrae arca com 50%, né, dessa despesa. Então, isso é muito bom para o artista. Ele já vai com praticamente com a metade do valor que seria gasto lá, entendeu? Então, eu tive essa oportunidade de participar. Estivemos juntos no mesmo hotel, né, que foi a Expo Minas, lá em Belo Horizonte. Muito bom falar isso, porque isso também incentiva outros artistas a participarem desses projetos, né? Foram 8 artistas, né, Cláudia? Aí foi um sucesso a nossa participação, muito bem aceito o nosso artesanato rico, muito bem acabado, embalagem, entendeu? Então, existem várias feiras no Brasil. E eu acho que os nossos artistas, né, não só os artistas plásticos, mas nós estamos falando do artesanato, precisa realmente mostrar esse trabalho para fora do estado e para fora do Brasil, né? Uhum. Parece que já tem até um projeto, né, para a feira internacional. Quem me falou foi uma das artesãos. Sim. Aí eu queria, assim, que falasse um pouco dessas viagens, dessas oportunidades, desse aprendizado que a gente tem quando a gente encontra. Por exemplo, na Expo Minas, tivemos um contato com 3.500 artesãos. E isso foi formidável, para mim principalmente. Eu achei formidável, aprendi muita coisa só em 6 dias, né, de feira. Então, isso era muito bom. E como é que os outros artesãos encaram isso? Como é que é a vontade de participar? Aí eu queria que tu falasse um pouco dessa parte aí. Ano passado nós tivemos, porque não só o Sebrae, a SET também ajuda muito a gente. Eles entram em contato com o PAB, né, que é o Programa de Artesanato Brasileiro, e conseguem um espaço para o artesanato. Em Minas é diferente, a gente vai por conta do Sebrae, Minas Gerais, né? A gente vai por conta do Sebrae. Não que a gente não poderia ir também pelo PAB, porque o PAB, às vezes, ele pega o espaço também em Minas Gerais, né? Mas, ultimamente, é só o Sebrae que está arcando com esse nossa ida para lá. E aí temos, ano passado, o Amapá participou de 3 feiras, que foi em Minas Gerais, a FENEARTE. Mão de Minas. Mão de Minas. Aí participamos também em Recife, que é a FENEARTE. Eu não fui, mas foram também, parece-me, de 6 a 8 artesãos. E também tivemos em Fortaleza, que foi a primeira vez que o Amapá foi. E os artesãos que aceitaram muito bem. Então, foi muito bom essa parte deles. E é muito bom para o artesão sair também. É muito bom o artesão, quem dera se a gente pudesse levar toda vez um artesão para conhecer como é que expõe, como é que ele deve se comportar, como é que deve ser a apresentação do artesão. Não que, claro, que ele não se comporte aqui, mas é muito bom assim, o artesão ele ter essa visão de como é o artesanato lá fora, conhecer várias técnicas, conhecer novos artesanatos e conhecer o próprio artesão, né? Quando eu vou para lá, eu visito. Ano retrasado, eu participei de Mão de Minas. Eu ensino gratuita uma oficina sobre sacolas recicladas, feita com revista. E lá em Mão de Minas eu passei meu conhecimento para 6 estados brasileiros. Olha que legal. Então foi muito bom. Eles queriam novamente, só que não foi possível ano passado a gente fazer essa técnica novamente. Mas é muito bom você passar o conhecimento. Hoje o artesão que quer ser mestre, ele não tem só que saber, ele tem que passar o saber dele.
E tem artesão que não gosta de passar o conhecimento. E eu acho muito bom, porque acaba que o artesão, que Deus o livre, falece, ele leva aquela história dele. Então, o certo é ele passar o conhecimento para outras pessoas. Ele não quer dar uma técnica, mas que ele passe pelo menos alguma coisa, porque senão vai ser difícil ele se tornar um mestre. Aqui em Macapá a gente está tendo essa dificuldade de indicar algum artesão para ser mestre. Então, hoje eu estou trabalhando na cabeça deles que eles precisam repassar essa técnica dele. E ele tem também que participar, ele tem que viajar, aonde ele estiver, se ele tiver condições de passar esse conhecimento, ele passe. Peço para as pessoas assinar algum documento que ele passou por ali, batam foto, registram tudo. A associação, ela está com um projeto, desde o ano passado, de fazer um encontro dos 16 municípios. Ano passado nós fizemos, o evento ocorre sempre no mês de março, lá no Macapá, no Amapá Garden Shopping, desculpa. Aí, então, sempre o evento ocorre lá. Ano passado nós conseguimos trazer 8 municípios. Esse ano a gente vai fazer o segundo encontro dos artesãos, que é dos municípios. Então, a gente já comecei a entrar em contato com a secretaria, com o Sebrae mesmo, que ele deu apoio para a gente. Foi maravilhoso o apoio que ele deu, com palestras, oficinas. E esse ano vai ser melhor. Espero que seja melhor. Já vamos entrar em contato com o município. O município que queira participar já pode entrar em contato com a gente. Vai ter um espaço para cada município estar apresentando Qual seria essa data? Qual seria essa data? O evento vai ser de 29, 30 e 31 de março e 1 e 2 de abril. Está perto, está próximo, né? Nós pegamos o final porque ano passado a gente fez no mês, aí a gente sabe que o Amapá ele vive do pagamento, daquele dinheirinho que sai. Então, aí foram muito artesãos prejudicados. Esse ano a gente jogou para o final do mês para ver se a gente consegue vender as peças, valorizar o artesanato daqui. Às vezes o pessoal diz que o amapaense não valoriza o artesanato. Não é que ele não valoriza, é porque às vezes ele não conhece, às vezes ele acha... Por exemplo, eu tive num evento que tinha 200 pessoas. Eu perguntei quantos ali tinham artesanato em sua casa. 10 pessoas levantaram a mão. Quer dizer que é pouco, né? É poucas pessoas. Aí hoje eu estou vendo que a própria amapaense está comprando também a arte. Ele quer levar uma pecinha, mesmo que ele compre para dar para um amigo que está chegando de viagem. Mas é muito bom esse nosso intercâmbio também, mostrar para o nosso público, para a nossa cidade, que o nosso artesanato também não é só aquele lá de vem de fora que pode ser colocado na sua prateleira, não. O artesanato daqui do Amapá também, ele fica lindo numa prateleira. Sim, fica. Na minha casa eu tenho artesanato. Eu tenho tanto meus produtos como o artesanato dos colegas. Mas a gente também, a Arte App, ela valoriza muito o acabamento, ver como é que está o trabalho do artesão, a gente tenta trazer novas técnicas para ele, tenta dar um conselho para ele, para que ele se aperfeiçoe também, né? Porque se um fizer feio, aí o pessoal já não quer mais. Então a gente tem que ter a calma aí para estar divulgando nosso artesanato, né? O artesanato, na verdade, ele começa a sair mais, a vender, quando ele tem um bom acabamento, né, Cláudia? Eu lembro que nessa última que nós participamos da feira, né? Aí foi uma pessoa que foi novata, que foi o José, que levou umas tábuas de carne e ele vendeu todas as tábuas. Eram muitas, então eu estava muito preocupado, né? De não ter que voltar com mercadoria para Macapá. Então a gente deu uma força para ele, colocamos ela assim, mais bem apresentada, né, nas paredes e tal. E teve um cliente que comprou 9 peças só de uma vez, né? Aí o outro comprou 5, o outro comprou 3. Então ele ficou feliz da vida, os olhos dele brilhavam, né? Porque ele não sabia como é que ia acontecer, ele era um novato, ia estar indo pela primeira vez, né? Então foi muito bom. Então, mas ele estava o tempo todo polindo, limpando as peças, entendeu? Então eu acho que o acabamento é um item muito importante
quando você apresenta o artesanato, né? Eu tenho meu trabalho é todo tempo monitorado, não pode ter sujo, a caixa, a embalagem, tudo isso é muito interessante. E o Sebrae, ele tem esse trabalho, né, Cláudia, de sempre chamar os artesãos e fazer aqueles cursos, né, de empreendedorismo, né? O último curso que nós fizemos foi de precificação, né? Como é que você consegue chegar ao preço da tua mercadoria? Como é que você vai calcular isso? Então, eles ensinam direitinho e eu aprendi muito. Aliás, sempre eu fiz 3 cursos de empreendedorismo. Eu acho que é por isso que eu tenho um pouco de sucesso com esse trabalho, né? Não só porque das ideias, mas também o acabamento. Então, tem outras coisas, né? A produção, a escolha do material, a embalagem. Então, a forma de apresentar isso, né? Em feiras, aqui atrás tem algumas peças. Então, esse trabalho todo é um trabalho que ele vende-se porque ele é bem apresentado, entendeu? E eu vejo que o artesanato amapaiense tem crescido muito. Eu olhei os artesanatos que estão, 3.500 artesãos. Nosso não era muito, não é diferente de nenhum deles lá, entendeu? Cada um, claro, muito diferente um do outro, mas graças a Deus que o nosso estava lá como qualquer um outro, disputando igualmente qualquer um outro artesanato do Brasil. Esse ano participaram todos os estados brasileiros, não foi? Sim. O ano passado, se eu não me engano, foram só 16. Mas esse ano, eu acho que porque devido à pandemia, todos os estados participaram, entendeu? Aí eu te pergunto uma coisa. Depois da pandemia, qual foi o divisor de água desse processo, né, da entrada da pandemia? Aí a gente tem curiosidade, porque alguém já me perguntou isso também. Aí eu queria saber o que foi que aconteceu antes e depois. Durante e depois, né? Aí eu queria saber um pouco sobre isso. Como é que vocês conseguiram fazer? Se deu para produzir, se deu para vender? É isso que eu queria saber. Durante a pandemia, o que eu vi que o artesão ele produziu bastante. Ele produziu. Teve artesão que ficou muito agregado àquele ajuda de custo que estava vindo. Auxílio emergencial, né? Aí ele parou um pouco no tempo ali. Mas a maioria continuou vendendo online. E foi difícil para todo mundo, que às vezes perdiam um ente querido, ficava triste. Aí depois da pandemia vem aquela esperança, né, de retornar o turismo para o estado. Hoje o turismo ele já está abrindo as portas de novo, já estamos recebendo nossos convidados e futuramente, quem sabe, os navios que vêm, né, que antes eles tracavam aqui no Porto de Santana, hoje são impedidos de fazer isso. Então, nós perdemos muito isso aí. Então, quem sabe futuramente, com essa nova construção do porto, eu fui lá olhar no dia que estava fazendo o projeto. Então, quem sabe, quando abrir, vai ser melhor. E o que a gente aguarda? A gente aguarda o turismo, porque é o turista que compra o nosso artesanato. Ele que leva a nossa cultura. A maior parte são eles, né, que levam. Sim, eu digo que o artesanato, ele é o que vende mais a cultura do estado. Ele transforma uma peça, por exemplo, o artesão ele produz aquela Fortaleza São José, que é lindo, Marco Zero, e aí o turista ele leva para sua casa, né? E é muito bom a gente ver como é que diz assim, o sorriso do turista quando ele vê uma peça nossa, quando ele leva uma peça nossa. Então, ele gosta de verificar isso. Eu sempre peço para o artesão colocar na peça dele não só o nome do Amapá, eu peço para ele colocar Macapá, Amapá. Eu sei que é muita coisa, muita informação para escrever, mas é importante colocar, porque isso aí eu aprendi há 5 anos atrás, que um turista disse assim mesmo, você sabia que na minha cidade existe o nome de uma cidade chamada Macapá? Então, se você não colocar Macapá, Amazônia, Brasil, eu não vou saber que vai ser Macapá daqui do estado do Amapá. Eu não sabia que tinha. Pois eu descobri um dia desse que tem uma cidade com o meu sobrenome, Oiapoque. Aí eu não sabia. Um dia desse mandaram uma foto para mim. E aí quer dizer que a gente tem que identificar aquilo, porque são muitos nomes e aí pode se confundir, né? E principalmente colocar Brasil. Porque ele vem aqui, ele sabe que ele comprou um artesanato aqui do Brasil e Amazônia, né? Então, é muito bom a gente fazer esse reconhecimento ali.
e colocar, se não der para colocar na frente da peça, mas colocar embaixo. Eu não gosto muito. Ou uma etiqueta, né, pequena, né? Outra que eu aprendi com o turista foi isso. Nunca coloque o nome do Amapá embaixo da peça, porque quando ele chega na casa dele, ele tem o maior cuidado. Para ele sair daqui de Macapá com uma peça, ele tem que ter uma embalagem, tem que ter todo o trabalho que ele vai levar para não quebrar. Então, ele coloca na estante da casa dele. Aí a visita chega e ela diz, onde você comprou esse artesanato? O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar essa peça e vai olhar lá embaixo o nome. Nisso da visita, tá olhando o nome lá embaixo, o que acontece? Ele deixa cair a peça e quebra. Uhum. Então, ele diz, olha, ele me deu o conselho assim, não coloquem mais nome da sua peça embaixo da sua peça. Porque a minha eu perdi, porque o outro colega não soube manusear ela ao ler o nome. Então, sempre colocar, não precisa colocar muito grande, em destaque, é um nome pequenininho ali, que quando a pessoa for ver, ela não tenha contato. Porque eu aprendi uma coisa, a arte a gente não pode tocar. A gente trabalha aqui com uma agenda anual, né? Então, a gente sabe que vai fazer, por exemplo, em janeiro, fevereiro a cidade tem o aniversário da cidade, nós temos aqui a questão do Dia do Artista Plástico, por exemplo, né? Eu como artista plástico, então, aí tem o Macapá Verão, tal. Aí eu queria saber contigo se tu tens essa agenda assim, pronta para o decorrer do ano. O que é que tu tens agora, por exemplo, para o carnaval, para o aniversário da cidade? É isso que eu queria saber. Pois é, a Arte-App, ela depende do artesão. Aí, assim, o shopping geralmente me pede para dar uma oficina, aí eu convoco os artesãos para fazer aquela oficina. Então, não é... Todo mês a gente faz alguma atividade no shopping. É uma oficina, é uma feira de artesanato. Ano passado eu fiz, a gente calculando, fizemos 20 feiras de artesanato dentro do Amapá Garden Shopping, convidando os artesãos, fizemos por segmentos. Começou com crochê, depois o biscuit, e foi porque eu queria apresentar o que o artesão fazia. Então, a gente faz durante o ano todo esse projeto de fazer oficinas dentro do shopping, que é um lugar fechado, né, que você está ali protegido de chuva, protegido de sol, de vento, porque você sabe que nosso rio Amazonas aí, ele solta um vento que leva a barraca, leva tudo. Eu sei então, disso. O artesão ele fica ali e a gente tem um público do shopping, né, que pode, os clientes do shopping que estão ali consumindo, estão fazendo. Então, a gente vai dentro dessas coisas. Não é que eu só sei uma coisa, que todo mês a gente faz feira. Pode ser 3, 4 feiras por mês, oficinas para as crianças, a gente faz muito, e também para os adultos também, né? Então, durante o ano, a associação ela não para. Tá. E a relação da associação com a Casa do Artesão, como é que está essa situação? Existe os artesãos da associação, tem o trabalho lá dentro da Casa do Artesão? Sim, todos os nossos artesãos, a maioria, eles expõem também na Casa do Artesão. E tem artesão que não quer expor lá dentro, né? Então, a gente tem um contato muito bom com o secretário, hoje o novo secretário que entrou aí, vamos ver os projetos deles. E esse ano vamos fazer a nossa feira, né, que vai ser dos municípios, vamos ter concurso de peças, vamos ter oficinas, palestras, convido todos os artesãos do município que queiram participar desse nosso projeto. E vamos aguardar a lei aí, Paulo Gustavo, Paulo Gustavo e a lei Aldir Blanc 2. Porque assim, muitos artesãos conseguiram esse dinheiro, mas tem muitos artesãos que também ficaram de fora. Eles não conseguem montar o portfólio deles, eles não têm história. A associação tem 34 anos. Eu tenho um artesão que tem 34 anos de associação, mas ele não tem história. Às vezes, eu poderia dar uma declaração para ele, dizendo que ele participa da Associação dos Artesãos há 34 anos, mas eu vou procurar nas atas e nas assinaturas, eu não vejo a assinatura dele. Aí eu pergunto para ele por que ele nunca assinou uma ata. Ele diz que porque ele não gostava de assinar. Então, isso aí ele perde a história dele, porque eu poderia muito bem dar essa declaração para ele, dizendo que tem 34 anos de artesão,
Mas como vai provar? Como eu vou provar? Então, ele não tem foto, ele não gosta de bater foto, ele não gosta de fazer, não gosta de bater foto com a autoridade, que não quer dar. Então, é assim, o artesão, ele tem que aparecer, não é o artesanato dele, ele tem que aparecer. Então, a gente pede, a gente já está com uma equipe, hoje a gente tem 2 equipes fazendo esse trabalho com os artesãos. Eu estou indicando eles para essas 2 equipes, para eles estarem fazendo portfólio e escrevendo o artesão para participar desses eventos. E quando eu tiver uma feira, eu vou dizer, fulano, eu quero 10 artesãos aqui, então você me libera lá da Secult, da Fancult, para eles virem estar mostrando o trabalho deles. Então, aí, se ele está cadastrado, e é muito melhor para ele participar, porque ele já vem ganhando. Mesmo que ele não venda, mas ele já está com um dinheirinho sagrado no bolso dele. Com certeza. Então, apresentar o trabalho dele. Não que ele vai fazer qualquer coisa, só vou participar. Não, ele vai ter que apresentar o trabalho dele. E trazer um trabalho de qualidade, porque senão vai ficar feio para ele. Eu já estou ganhando, vou levar qualquer coisa. Não, ele tem que produzir, tem que fazer um trabalho bem feito e apresentar, porque eu vou estar lá fiscalizando. A Cláudia falou agora há pouco sobre os 2 espaços, né, que a associação está ocupando hoje dentro da cidade de Macapá. Um é no Garden Shop, né? Já tem quanto tempo no Garden Shop? 5 anos? 6 anos. 6 anos. É uma loja formidável, eu participo, vou sempre lá. 6 anos já é um bom tempo, né? E ela falou também que tem um novo espaço que eu não conheço, gostaria de conhecer o novo espaço, que é lá no Pantanal, não é isso? Pantanal. No Pantanal. Então, foi um espaço conseguido por emendas parlamentares, entendeu? Sim. Aí, qual é a pergunta? A gente quer saber o retorno disso, o resultado, na verdade, desse espaço. Se o espaço é visitado, se o espaço vende, se é legal, se vocês vão continuar, se nós vamos continuar, porque eu faço parte disso, né? Às vezes eu esqueço. E como é que está essa situação lá do Pantanal? A loja está legal? Está funcionando normal? Tá. A associação ela trabalha através de... A gente faz um rodízio, uma escala entre o artesão, porque a gente não tem condições de pagar funcionário. Então, e mesmo assim, se tivesse, eu pagaria um artesão. Porque quem é a pessoa melhor para gerenciar e apresentar o trabalho? É o próprio artesão. Se a gente chamar uma pessoa de fora, ela não vai saber como explicar aquele artesanato. Então, é o próprio artesão que vai para lá. Nós temos hoje, que faz plantão, nós temos 4 artesãos que participam. Todo dia vai um, das 10 horas até as 16, 17 horas. Então, é o próprio artesão que, se você for lá hoje, está lá um artesão lá, esperando. Não está boa a nossa venda lá, porque ficou um espaço, eu estou tentando ver se a gente consegue movimentar aquela praça, levar oficinas para lá, e foi um espaço assim, tá legal, mas a gente precisa de mais ali, a gente precisa mostrar mais aquele espaço ali. Então, para isso, eu vou precisar do poder público de novo, porque a gente precisa agilizar e precisa ajeitar aquele espaço para ele ser visto. Hoje ele não é visto, então a gente precisa mostrar ele mais. Que a comunidade gostou, a comunidade ao redor gostou do espaço, mas é pouco as visitas que vão lá. E por enquanto a gente não vai desistir não, de nenhum dos 2. Vamos ver até onde a gente vai levar. E eu não sou mulher de colocar as coisas para trás, eu gosto de sempre levar as coisas para frente. Ontem mesmo eu estava conversando com os associados, que a gente conversa sempre pelo grupo. Então, eu quero levar sempre a associação para frente. Nunca retornar, eu vou deixar aquilo lá porque não está dando certo. Não, a gente vai correr atrás para que aquilo melhore. Certo. A gente quer melhora. A gente quer melhora de todos os 2 espaços que a gente tem. Hoje a associação, no Brasil, a associação que mais tem é a Arteap. Eu falo isso porque eu conheço outros estados e conheço outras associações. Eles me ligam de fora, teve uma associação de São Paulo, ela me ligou como eu consegui um espaço dentro do shopping. Então, assim, porque eles não conseguem. E é a única associação hoje que ela tem dois pontos comerciais. E eu não quero só esses 2, não. Se me derem outro, eu tomo conta também. E já estamos correndo, eu já estou
em conversa para outro espaço para colocar. Então, a associação ela é isso, a gente precisa divulgar o artesanato e divulgar o artesão também. Então, onde tiver mais lugares para a gente estar ali, a Arte App quer um espaço, ele quer, vamos lá, a gente dá um jeito para tomar conta. Então, legal. é isso, eu sempre trabalhei isso. Eu quero que o artesão cresça e quero que ele apareça também. Então é assim, a gente tem conversado, né, Cláudia? A gente tem sempre se encontrado falando dessas situações, né? Essa relação com o poder público e também com o SEBRAE. A gente procura ter proveitos disso, né? Procura se dar oportunidade de participar, de mostrar e de vender, né? Que é essa a nossa intenção. Não só o artista plástico, mas também o artesão. Então, o que o artesão quer é produzir o seu material e poder levar para algum espaço, como nós temos alguns espaços aí, e poder vender, né? Aí nós temos os espaços fixos e os espaços que a gente ocupa, né? Às vezes tem na casa do artesão ali fora, tem uma feirinha e vai estar todo mundo lá. Então isso é muito bom, entendeu? A gente tem esse apoio aí do SEBRAE, muito bom, agradeço muito esse apoio e a gente vai dar continuidade nesse trabalho. Esse espaço aqui, que é da Galeria de Arte Samaúma, né, vai continuar com esse programa, vai fazer um grande trabalho aqui nessa área cultural, né, de poder trocar essas informações, de poder discutir sobre a cultura local. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção. A gente vai estar aqui à disposição de vocês. Suas considerações finais, amiga. Eu agradeço novamente o convite, né? E convido o artesão também a participar da Arte App, estamos de portas abertas. Vão conhecer o espaço, vão conhecer como é a história da associação, vão conhecer a forma que a gente trabalha. Eu digo que nós não somos um grupo, nós somos uma família. Sempre eu trato o artesão como família, porque ali a gente conversa, a gente pega o artesão, às vezes eu sirvo até de psicólogo para ele chega lá, ele chora, às vezes ele briga, às vezes ele... Então, sempre a gente está unido, eu não peço briga, não peço... Se vão falar de política, vamos falar de política, se vão falar de futebol, vamos falar de futebol, mas nada de briga, porque não vale a pena você brigar. Então, assim, a associação está à disposição, o artesão que queira conhecer a associação, estamos à disposição. Essa semana agora, do dia 1º ao dia 3, a associação vai participar de 1º ao dia 3 de fevereiro. A associação vai participar com os 6 artesãos de uma feira lá no Vila Nova. Fomos convidados e já estamos se organizando para estar participando dessa feira e apresentar um bom trabalho lá, que é isso que o artesão sabe fazer, né? Apresentar a sua arte. Não vai esquecer de mim, não vai esquecer de mim. A gente está aqui, pessoal. Um bom trabalho também para todo mundo aí. Estamos à disposição, ok?